Paz do Senhor, pastor Alexander, está com a oportunidade. Bom dia, paz do Senhor. Eu estava ouvindo aqui o Zé Carlos falando sobre Sambalá, Tobias, Gessen, uns amigos da onça que estavam tentando colocar farinha no cuscuz de Neemias. E no mesmo livro de Neemias, existe um ensinamento muito interessante que, na maioria das vezes, nós nos esquecemos. Neemias 8:10 é um texto muito conhecido, mas que por vezes é esquecido. E ele finaliza dizendo assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Já repararam o quanto o inimigo trabalha para roubar a nossa alegria? Já perceberam isso? A primeira coisa que o inimigo faz é trabalhar para te entristecer. Porque ninguém é forte, triste. Ninguém é forte, abatido. Ninguém é forte, amargurado. Ninguém é forte, de coração partido. O inimigo ele tem algumas doutrinas, vamos dizer assim, que ele aplica com a humanidade desde sempre e que são suficientes para tirar o crente de combate. Posso dizer que o diabo não é criativo, porque o Criador é o Senhor. Mas ele consegue ajustar algumas estratégias, algumas metodologias de trabalho extremamente eficazes do auge da sua experiência com a humanidade. E uma das coisas que o diabo faz é entristecer o crente. De uma forma muito simples, ele trabalha para que nós só vejamos o que é ruim. De uma forma muito clara. Ele cria um ambiente para que você e eu só contemplemos problemas. E nos esqueçamos das bênçãos. Se você fizer uma estratégia de oração pautada na gratidão, você vai ver como a oração se torna agradável. Experimente agradecer ao invés de se entristecer. Se você fizer isso, você vai perceber que tem muito mais motivos para agradecer do que para se entristecer. Se você, por exemplo, perdeu alguma coisa, você vai perceber que você perdeu uma coisa. Mas quantas você tem ainda? Você vai perceber
que te falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa, é claro. Mas se você observar com os olhos da fé, com a visão espiritual, você vai ver que você é próspero. A prosperidade não significa riqueza com saldo bancário, mas a prosperidade significa ausência de falta. E existem alguns ambientes muito propícios para isso. O dia que você estiver triste, faz o seguinte: visita um hospital. Mas não vai na maternidade, não. Vá logo para a ala terminal. Você vai ver quanto você é próximo. Sabe, meus irmãos, tem gente que não consegue. Você está reclamando porque hoje no seu desjejum não tinha bacon. Você está reclamando porque hoje no seu almoço não tinha picanha. Você está reclamando porque hoje no seu jantar não tinha uma mistura diferente. Você comeu o mesmo que comeu no almoço, comeu no jantar. Entra no hospital e você vai ver gente se alimentando por sonda, porque não consegue mais comer. Existe uma sonda que entra, chama sonda nasogástrica, entra pelo nariz e vai direto do seu estômago, e é por lá que você recebe a alimentação para não morrer, porque a pessoa não consegue mais se alimentar. E você achando ruim, porque ao invés de picanha, você se alimentou com, vamos dizer assim, salada de alface e ovo frito. Está dando fome essa conversa. E mesmo que fosse um ovo frito, essa hora ia bem. Não tem problema que não fosse picanha. Aí você começa a observar, puxa vida, ai meu Deus do céu, que coisa, o meu carro quebrou de novo. Gente, só vai levar o carro para a oficina quem tem carro. Quem tem carro nunca leva o carro para a oficina. Eu digo isso porque o meu hoje foi para a oficina. Tem gente que reclama porque a casa precisa de reforma. Mas, escuta só precisa de reforma aquele que tem casa. E o que não tem? Ah, mas a minha casa precisa pintar, porque está mofada a parede. Ué, significa que você tem casa. Ah, mas, nossa, meu filho está tão mal criado. É, significa que você tem filho. Nossa, mas o meu marido está insuportável. Significa que você tem marido. Nossa, mas a minha mulher não para de me apoquentar o juízo. Significa que você tem esposa. Ai, mas puxa vida, eu hoje levantei logo cedo, chutei o canto da cama com o meu dedinho. Significa que você tem dedinho. Eu digo isso com experiência própria, porque minha esposa sofreu um acidente em dezembro e perdeu o dela. E aí, na falta do dedo, é que você lembra que você reclamava porque chutava o canto do pé da cama quando levantava sonolento ainda. A alegria no Senhor é a nossa força. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Jesus Cristo, agora eu vou deixar uma chave para você. Quando tinha uma multidão e já ficou tarde, os discípulos falaram: mestre, despede logo essa multidão para que eles possam ir comprar alguma coisa para comer nas aldeias vizinhas. E Jesus disse para seus discípulos: dai-lhe voz de comer.
Eu fico imaginando Pedro olha para João, que olha para Tiago, que olha para Felipe, que olha para Natanael, que olha para Mateus e fala, e agora? O que você tem aí? Tem nada não. E você? Também não tem nada. E você? Eu, muito menos. E logo eu estava com fome, eu comi o que eu tinha. Até que aparece um menino que tinha lá alguns pãezinhos e alguns peixinhos. E aí Jesus fala, vocês devem alimentar as multidões. E aí um dos discípulos fala, olha, mestre, só tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso perante a multidão? Não dá, Senhor, isso aqui não serve, não é suficiente, a gente não pode, não dou conta, não consigo, não dá, não vou, não posso, não aguento, não quero, não dou conta disso aí, não. E Jesus falou, dá-me, entrega-me o que você tem. Porque isso que você diz que não é suficiente na sua mão, na minha mão, é o bastante. Mas olha o que Jesus faz. Ele não começa com os pães e os peixes, dizendo, Senhor, que coisa horrorosa, Senhor, 5.000 pessoas, perdão, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Mais de 10.000 pessoas aqui, Senhor, eu desci da glória, Senhor, eu vivia contigo aí, junto à santidade dos céus, e agora eu estou aqui na terra, agora esse povo com fome, e eu não tenho o que dar para eles. Jesus não fez nada disso. Jesus pegou os pães e os peixes e agradeceu. Agradeceu. E começou a partir os pães. E começou a partir os peixes. E entregou para os seus discípulos para que eles continuassem partindo. Para que eles continuassem partindo. A chave que eu quero deixar nessa madrugada para você, lembrando que a alegria no Senhor é a nossa força. A chave é, o milagre acontece quando você agradece. Eu vou repetir. O milagre acontece quando você agradece. Quando Jesus agradeceu, os pães começaram a ser multiplicados. Quando Jesus agradeceu, os peixes começaram a ser multiplicados. Porque o milagre acontece quando você agradece. Senhor, eu tenho 58 centavos na minha conta e eu tenho 580 reais para pagar no meu cartão. E eu digo, o milagre acontece quando você agradece. O milagre acontece quando você agradece. Não olhe o que está faltando, olhe aquilo que você tem. Olhe aquilo que Deus já te deu. E aquilo que Ele te deu, você entrega para Ele. Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, mas eu sei que o Senhor pode fazer com aquilo que eu tenho. E os peixes foram partidos, e os pães foram partidos. E Jesus falou, manda a multidão se sentar. E sentados, eles foram em grupos reunidos e foram alimentados até se saciarem. Então Jesus disse, recolham os pedaços restantes. E diz a palavra de Deus que recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. 12 discípulos, 12 cestos cheios. Cada um deles que não tinha nada, viu Jesus agradecer e saiu dali
com um cesto cheio de pedaços de pães e de peixes, porque o milagre acontece quando você agradece. Jesus estava ensinando, não olhe para a proporção do que você tem, olhe para o que eu posso fazer com aquilo que você tem. E o primeiro passo é agradeça. Não diga, eu não posso pregar, eu não sei pregar. Comece a agradecer, porque você tem voz, você tem boca, seus pulmões estão funcionando, você tem uma Bíblia e Deus te deu palavra para você falar. Você sabe ler, você sabe falar, você tem tudo o que precisa para pregar. Não diga que você não sabe orar. Deus te deu palavra, Deus te deu boca, Deus te deu voz, Deus te deu raciocínio. Você não está em coma numa CTI entubado. Então comece a orar e agradecer. Muitos hoje, quando vão orar, por isso as orações são de 5 minutos. Por quê? Porque só sabem pedir. Confundem oração com lista de supermercado. Quando você entra no supermercado para fazer a despesa do mês, ou a feira, como os nordestinos gostam de dizer, eles vão para o mercado fazer a feira. Os paulistas ficam confusos com isso, né, Jaque? Eu casei com uma nordestina, fui aprendendo. Eu vou fazer a feira. Eu ficava pensando, mas nem tem feira hoje. Ela estava falando que ia no mercado. É que ela vai para o mercado fazer a feira. A gente só acha que faz feira quando vai para a feira. Enfim, há muito a aprender. Agora eu sei que fazer feira é fazer compra. Então, quando vai fazer a feira, você vai lá. Precisa batata, precisa feijão, precisa arroz, precisa mandioca, precisa leite, precisa óleo, precisa macarrão, e está a lista lá. Homem, então, é um verdadeiro desastre quando vai ao mercado, porque ele precisa da lista e ele precisa do celular para ligar para a mulher e perguntar se aquilo está certo. Homem é um desastre fazendo feira. Eu, então, sou um desastre catastrófico, porque eu não manjo nada do assunto e eu fico mandando foto. Tá bom esse? Porque senão, se chegar em casa com aquilo errado, o couro come e eu vou dormir na casinha do cachorro e o cachorro não gosta de dividir a casinha comigo. Então, porque eu sou grande e o cachorro também. Então, é melhor eu dormir na minha cama e antes de levar um couro da mulher, é melhor comprar direito a feira. Aí, o que acontece? Tem que perguntar. Né? Mas eu estou indo para o mercado fazer a feira. Então, tudo bem que é uma lista. Agora, quando eu vou orar, Deus não é o atacadão. Deus não é o açaí. Deus, estou falando marcas de supermercados comuns aqui em São Paulo, que eu sei que tem lá no Nordeste também, então fica fácil assim, né? Deus não é um supermercado, Deus não é um hipermercado, Deus é Pai. Naguma, tem Nagumo também, verdade. Mas Naguma não sei se tem no Nordeste. Enfim, aí Deus é Pai. Eu não tenho que chegar para ele e falar, eu quero, porque isso é coisa de criança mimada. Eu quero videogame que vai fazer lista para o Papai Noel. Nós não servimos Papai Noel, nós servimos Papai do Céu. Não confundir os papais. Quando chega no fim do ano, criança mimada faz lista para o Papai Noel, lista de presente. Crente besta faz a mesma coisa com o Papai do Céu, faz lista de pedido. Está tudo errado. Nós precisamos crescer. E o primeiro passo é agradecer. Já reparou que criança pequena não agradece, ela só pede mais? Isso é coisa de bebê chorão. Mas o Senhor quer de nós atitudes maduras. Por isso, porque nunca tem o que quer, não está satisfeito, e porque não está satisfeito, está triste. E fraco. E a alegria no Senhor é a nossa força. Você quer um exemplo? Comece a agradecer, você vê como você se fortalece rapidinho, porque você vai ver que você tem muito mais do que você pensava que tinha.
E quando você começa a agradecer, você entra numa verdadeira elipse de vitória. Porque Deus multiplica. Deus ama um coração grato. E Ele não gosta de um coração ingrato. Porque o milagre acontece. E eu posso mostrar isso para vocês de uma forma mais clara. Lembram da ressurreição de Lázaro? Jesus, ele faz duas coisas. Três, na verdade. Primeiro, ele pede para que o levem, isso é João capítulo 11, pede para que o levem até o local onde haviam depositado o corpo de Lázaro. Segundo, ele manda tirar a pedra que havia sido colocada lacrando a tumba. E terceiro, ele agradece. Ele pede para que o levem ao local, me mostra o local. Segundo, ele manda tirar a pedra, tira o que está atrapalhando. E terceiro, ele agradece. Pai, eu te agradeço. Mas peraí, o cara morreu. Teu amigo morreu. Jesus chora. Mas isso não impede que ele agradeça. Tem problema chorar, desde que você seja grato. Lázaro era amigo, Jesus o amava. Então ele chora, não tem problema. Mas ele não murmura. Há uma diferença entre chorar e reclamar. Simplesmente, Jesus, antes de trazer o milagre, ele agradece. Tem muita gente que não vive milagre porque não agradece. A murmuração fecha a porta dos céus. A gratidão abre a porta dos céus. E então Jesus, depois de terem tirado a pedra, ele agradece, ele fala, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Aliás, o Senhor permitiu que isso acontecesse para que eles creiam. E tendo dito isto, ele disse, Lázaro, vem para fora. Ele não ficou reclamando. Aliás, a própria irmã de Lázaro, ela começa reclamando, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês nisto? Eu creio, Senhor, que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Já que você não está entendendo, me mostra onde vocês o colocaram. Mas de que adianta? Me mostra. Chegou lá. Agora tira a pedra. Mas, Senhor, está ferido, não pode tirar a pedra. Está podre. Está catinhento. Tem bicho já comendo. Retira a pedra. E tendo dito isto, ele agradece. E agradecendo, ele chama o milagre. Se eu não me engano, hoje não é vigília. Então, para concluir, eu vou dizer para você o seguinte. Estamos aí próximos da oração das causas impossíveis. Tem gente que ora por causas impossíveis igual se estivesse fazendo a choradeira do Muro das Lamentações. Jesus, socorro, não consigo, não posso, não tenho emprego. Ai, o meu marido foi embora, tem uma penina, duas peninas, três peninas, é uma peninaiada. Ai, Jesus, eu não aguento mais. Isso é causas impossíveis ou as lamúrias impossíveis? Você sabe o que um crente de verdade faz?
Ele marca o culto de ação de graças antes da bênção chegar. Porque isso é fé. A fé traz à existência aquilo que ainda não existe. O marido está lá com a outra e você está marcando culto de ação de graças, porque o Senhor trará de volta. Isso é fé. Orar pelas causas impossíveis, declarando: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me abençoou com um esposo, homem íntegro, reto, temente a Deus, sacerdote, pastor e profeta na minha casa. Ele está lá com a outra. Mas você está trazendo a existência. Isso é orar por causas impossíveis. Porque haveria alguma coisa difícil demais para Deus? Igual Sara. Quer dizer que eu vou ficar grávida? Eu tenho 89 anos. O meu marido tem 99. Ele já está velho e eu caduca. Oração de causa impossível de Sara e Abraão. E aí o anjo pergunta: mas por que a tua mulher riu, Abraão? Eu não prometi? Daqui a um ano ela terá nos braços o seu Isaque. Orar pela causa impossível é a estéreo comprar o enxoval do neném. Orar pela causa impossível é o desempregado ofertar o primeiro salário. Orar pela causa impossível é o doente declarar que aquele mês é o último mês que ele compra o remédio. Orar pela causa impossível é trazer à existência o que não existe. Porque primeiro acontece no mundo espiritual. E eu não sei o que acontece com os crentes de hoje, que é tudo um bando de chorão. E transforma as causas impossíveis. Eu fico imaginando Deus, vai começar. Vai começar a chororô de hoje. Vai começar o nhenhenhen, o mimimi de hoje. Isso é imaginação. Deus não tirou de minha imaginação, então não é pecado eu imaginar. Eu declaro com alegria, eu creio, o Senhor prometeu, Ele vai fazer, eu agradeço, eu já estou programando a minha vitória. O marido foi embora e você já está escolhendo o destino da viagem da segunda lua de mel. E não é com o outro, é com o meu marido. Tem gente que já está escolhendo o outro, porque não acredita mais. Cadê a fé? 3 chaves para a gente finalizar: alegria, gratidão e fé. Alegria, gratidão e fé. Alegria no Senhor é a nossa força. O milagre acontece quando você agradece. E a fé traz à existência aquilo que você ainda não recebeu. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meu Deus, que palavra, aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, meu Pai, nessa madrugada. Palavra revelada, pastor Alexander saiu para Carla Queiroz. Irmã Carla Queiroz é a primeira aqui, 7ª da contagem. Vai digitando um glória a Deus, irmã Carla Queiroz, se estiver acordada. A segunda pessoa saiu Simões. Carla Queiroz e Simões. Se estiverem acordados, digitam um glória a Deus, um aleluia, para estar recebendo a palavra através da vida do pastor Alexander. Carla Queiroz e Simões. Só digitem, por gentileza, sinalizem a gente aqui para nós estarmos orando pela vida de vocês, amém? Carla Queiroz e Simões. Aleluia. Vou fazer uma terceira contagem, igreja. Irmã Cleide Teixeira, Carla Queiroz,
Simões, a Simões já respondeu. Se a irmã Carla Queiroz e a Cleide Teixeira responderem também, elas recebem. Pode liberar a palavra para elas, pastor Alexandre. Ok. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Tem um episódio muito interessante, no qual Daniel, ele foi levado cativo, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para a Babilônia. Por 3 anos, eles iriam ser treinados para servirem no palácio de Nabucodonosor. Ocorre que o rei havia determinado uma porção dos manjares que ele comia e do vinho que ele bebia para alimentar aqueles cativos. Só que Daniel, ele, antes de mais nada, ele toma uma decisão. Ele firmemente decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Ele resolveu não contaminar-se. Você percebe que tudo começa com uma decisão? Ele decidiu, em comum acordo, com seus amigos. E ele então falou com o copeiro, com as penas. Olha, nós não queremos nos contaminar com as iguarias, porque os banquetes, os manjares que o rei comia, eles eram consagrados aos deuses. E Daniel, ele decidiu não se contaminar. E pediu para os eunucos, para o chefe dos eunucos, por favor, tenha misericórdia, compreenda a nossa situação. Nós não queremos nos contaminar. No versículo 10, o chefe dos eunucos, ele fala, mas eu tenho receio, porque se o rei olhar para vocês e ver que vocês estão abatidos, doentes, malnutridos, é a minha cabeça que vai rolar. Então Daniel faz uma proposta para o chefe dos eunucos. Experimenta os teus servos por 10 dias. E aqui está a palavra revelada. Experimenta os teus servos por 10 dias. E se no prazo de 10 dias nós não estivermos bem, então pode fazer conosco aquilo que você achar que deve. E é interessante, porque passados os 10 dias, e a palavra-chave do versículo 12 é experimenta-nos. E o fato é que o copeiro, lá, o chefe dos eunucos, ele concordou e o experimentou por 10 dias. E no fim dos 10 dias, versículo 15, a aparência dos jovens era melhor do que a dos outros. Comendo só legumes e bebendo só água. Eles estavam melhor do que os que comiam carne e bebiam vinho. Mas a palavra-chave é experimenta, prova, testa, faz uma prova, coloca a gente à prova. E com isto o cozinheiro começou, tirou deles a carne, tirou deles o vinho e começou a dar para eles só legume e carne. E eles estavam ficando melhores. Carla Queiroz, Cleide Teixeira, Simões, presta atenção. Deixa uma experiência. E vê se Deus não vai fazer. Ah, mas quem disse que quem come legume fica mais saudável do que quem come carne? Se for na presença de Deus, pode comer até gafanhoto e mel, igual João Batista. Vai ser profeta. Então, faça a experiência.
Experimenta. Experimenta. A questão não é o que se come, mas a questão é em quem você crê. A questão não é a carne. A questão é decidir não se contaminar. A questão não é o vinho. A questão é decidir ser santo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, seus amigos, decidiram: não vamos nos contaminar. E Deus vai nos sustentar. Façam prova. Experimenta. E veja Deus mudar a história de vocês. Faça prova. Experimenta. E veja Deus mudar a história de vocês. Aqui Deus começa a mudar a história desses rapazes. Quer dizer que lá na frente 3 deles vão parar na fornalha, o Daniel vai parar na cova dos leões, não quer dizer que não vai ter problema. Mas eles se destacavam. Eles eram abençoados. Eles eram cheios. O próprio rei chega a dizer que em Daniel habitava o Espírito do Deus verdadeiro. Comendo legume. A questão é, faça prova e veja o que Deus fará na sua vida.